Uma boa tarde a todos, eu sou o Lucas. Quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso congresso. Está sendo maravilhoso, uma palestra melhor que a outra. Os depoimentos estão sendo ótimos também, gratidão, todo esse retorno que estamos recebendo. E agora a gente começa uma segunda parte do congresso, né, que são as mesas virtuais. Aí nós vamos ter a nossa primeira mesa, que tem como tema principal a Ayurveda no Brasil. E para compor essa mesa, então, eu vou convidar o Eric Schuss. O Eric Schuss, para quem não conhece, ele é professor de Ayurveda, diretor do Instituto Naradeva Shala e editor-chefe da editora Naradeva. E ele vai trazer para nós, para a gente, como tema principal, o desenvolvimento do Ayurveda no Brasil. Quem vai compor essa mesa também é Fábio Goulart, professor de Ayurveda, diretor da Escola Ayurnit, integrante da diretoria do CONAIUR. E ele vai falar como surgiu o CONAIUR, né? Vai falar um pouquinho sobre o surgimento do CONAIUR. E também teremos a presença do Arjun Das, que é especialista em Panchakarma e astrólogo védico, realiza cursos e retiros desde 2001 no Brasil e outros países. E ele vai falar para a gente sobre as potencialidades no exercício do terapeuta Ayurveda no Brasil. Então, queridos amigos, eu passo a palavra para vocês. É uma grande honra poder escutar um pouco mais vocês, esse grande time, esse trio maravilhoso. Então, a palavra é de vocês. Gratidão. E aí, meu povo, tudo bem? Lucas, tudo bem, Arjun? Tudo bem, Olá, Fábio? Eric, bem-vindo. Como que vocês estão nesse dia tão especial para todos nós do Brasil? Está sendo maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. E agora chegou a minha vez, não é verdade? Isso. Bom, obrigado a toda a direção do CONAIUR, obrigado a toda a equipe organizadora do evento, obrigado ao Lucas pela apresentação e aos meus dois colegas, Arjun e Fábio, que vão agora compor essa mesa para a gente falar. E, claro, obrigado a Sabrina por ter feito toda essa base para nós podermos falar agora também, né? Fica bem mais fácil em alguns aspectos. Bom, eu já vou compartilhar minha tela, porque eu já vou, como eu tenho pouco tempo, né? E me deram um tema que eu gosto muito de falar, mas é um tema extremamente complexo, porque é para falar sobre o desenvolvimento do Ayurveda no Brasil. Por que ele acaba sendo um tema complexo e de difícil aprofundamento? Porque eu tentei montar uma apresentação para vocês que eu pudesse falar do desenvolvimento do Ayurveda no Brasil sem que eu fosse o personagem principal. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Normalmente, quando a gente conta uma história, quando a gente vai contar sobre um fato histórico, e que a gente fez parte desse fato histórico, é normal a gente contar pela nossa perspectiva, é óbvio que tem que ser, né? Não tem como, mas a gente sempre se coloca dentro daquilo, quando eu passei por aquilo, quando eu vivenciei aquilo. Então eu tentei me tirar dessa situação e tentei dividir isso, como eu estou colocando aqui para vocês, em tempos, tá? Claro, eu tentei o mínimo possível falar sobre nomes, sobre escolas, porque eu sempre iria esquecer alguém, eu sei o que não é correto e não é justo essa situação, né? E também eu queria lembrar vocês que contar uma história de um desenvolvimento de alguma coisa é o famoso quem conta um conto aumenta um ponto. Então, cada um vai ter uma sua própria perspectiva, cada um vai estar trazendo a sua própria visão daquele desenvolvimento e cada um tem o seu próprio desenvolvimento dentro daquele histórico, né? Então, paralelamente à minha história, tem dezenas de outras pessoas também passando por tudo isso no Brasil. Então, eu tentei tirar um pouquinho dessa visão e tentei trazer mais para questões históricas e de momentos. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, claro, aqui eu vou estar falando para vocês rapidamente, isso aqui não é o meu ponto, que a gente tem no Ayurveda uma divisão mais ou menos como o período védico do Ayurveda, o desenvolvimento depois dos clássicos. Eu chamo de declínio do Ayurveda, onde inclui toda aquela parte histórica quando teve o momento da proibição, a entrada dos ingleses na Índia, porque o Ayurveda ele começa ou a se modificar ou até ser proibido em alguns momentos, em algumas situações históricas. Tem a parte do revivalismo, que a Sabrina já falou muito bem anteriormente, eu não vou me aprofundar e nem vou falar sobre isso também, e o meu foco ficou aqui no desenvolvimento do Ayurveda no Brasil. Bora lá, então. Bom, eu dividi o desenvolvimento do Ayurveda no Brasil nesses 4 pontos.
as influências anteriores às primeiras atividades do Ayurveda. A década de 70 e 80 eu intitulei como o começo da parada toda começar a se desenvolver. A década de 90 e 2000, o próprio desenvolvimento do Ayurveda, vocês vão entender o porquê, ou os porquês. E 2010 em diante, quer dizer, essa última década, eu chamei de solidificação, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que eu chamei de solidificação e o quanto é importante. As influências anteriores, a gente tem que lembrar que antes de ter o primeiro evento oficial no Brasil, onde a gente sabe que teve o nome do Ayurveda envolvido, eu não posso esquecer que antes dessa data, que é no começo da década de 70, a gente já tinha o Ayurveda, de certa forma, sendo falado diretamente ou indiretamente, através de sociedades secretas, ocultistas, esotéricas, como aqui eu coloco várias, Rosa Cruz, Teosofia, Martinismo, que mais que a gente tem? Maçonaria, né, algumas outras que vinham até da Índia, né, como a própria Teosofia, que eu comentei com vocês agora, outras que se desenvolveram no Brasil, como é o Biose, e diversas outras escolas, além de ter, de certa forma, trazido o yoga também através dessa literatura, de citações, de livros de yoga, o Ayurveda ele também era citado. A gente não pode esquecer também que antes dessa data oficial, a gente tem o yoga também influenciando muito o Ayurveda no Brasil, em toda a América do Sul, e acaba citando em determinados momentos. Aqui eu coloquei duas pessoas extremamente importantes na história do yoga, que é o Caio Miranda e o professor Hermógenes, que eu acho que é o mais conhecido de todos, que são duas pessoas muito importantes que acabavam falando muitas coisas ligadas ao Ayurveda, muitas vezes sem o nome do Ayurveda, ou até atrelado mais ao yoga, tá? Mas eu só estou colocando questões de lembretes, na verdade. Até então não se falava Ayurveda, ou não tinha um livro de Ayurveda, nada disso. E eu também não posso esquecer as práticas... desculpa, antes de continuar, também eu não posso esquecer da influência óbvia que a gente tem aí do Paramahansa Yogananda, Vivekananda, etc., etc. Mas a década de 70 em diante eu vou usar outras influências a partir daí. E as práticas naturais de tratamento que já chegavam no Brasil através de diversas outras escolas inglesas, americanas, francesas, que existem até algumas até hoje, que acabavam falando uma coisa ou outra do Ayurveda. Pelo Ayurveda ser muito antigo, ele acabou influenciando também muitas coisas, muitos sistemas também. Mas bora lá. O começo do Ayurveda no Brasil, para muitas pessoas, vocês vão estar vendo isso pela primeira vez na vida de vocês. O Ayurveda, para surpresa de muitas pessoas, ele foi a primeira vez que a gente ouve falar de uma atividade real de Ayurveda no Brasil foi em 1973, como essa imagem mostra para nós, quando o Dr. Bhagavan Das, o grandíssimo Bhagavan Das, que na época ele era conselheiro de Ayurveda do Ministério da Saúde, ainda não existia o Ministério do Ayush nesse momento, para quem não sabe, ele veio até o nosso Brasil, a convite da Maria Helena, que ali está no meio da fotografia de óculos, ele está do lado dela, para dar uma palestra dentro de um congresso de yoga que ela estava realizando em Bertioga, em 73. Eu vou resumir a história, mas a história é muitíssimo interessante. Para quem não lembra, em 1973 a gente passava pelo regime militar no Brasil, e ela, junto com toda a equipe dela, a Maria Helena, ela tinha uma influência muito grande em vários órgãos de yoga no mundo, e ela convidou uma série de pessoas para vir para esse congresso da Índia. E não era uma série, não, eram muitas pessoas, muitos professores de yoga famosos da época, pessoas importantes na história do yoga, e houve, naquele momento, uma denúncia por parte de pessoas envolvidas no yoga no Brasil, infelizmente, que nesse grupo estariam vindo pessoas comunistas naquela situação. Eu tenho que contar, isso é uma questão histórica que aconteceu no Brasil, e infelizmente, quando esse grupo chegou até no território brasileiro, no aeroporto, existiam guardas policiais, provavelmente do Exército, eu não sei ao certo isso, e não permitiram que essa delegação entrasse no Brasil, eles tiveram que voltar. Por uma questão do destino, o Dr. Bhagavan Das, ele estava fazendo um outro caminho para chegar na Índia, porque ele ia passar pela Europa antes, porque ele tinha compromissos de acordo com o Ministério da Saúde, e ele não veio com a delegação. Ao ele não vir com a delegação, não esperavam ele no aeroporto, não esperavam mesmo, nem os brasileiros. E ele chegou e não tinha brasileiro, e de alguma forma, tem toda a história, que eu não tenho esse tempo todo para contar,
ele conseguiu se comunicar com os organizadores do congresso e ele acabou sendo o único indiano a participar desse congresso. Ele não era um especialista em yoga, mas ele acabou falando bastante sobre yoga, sobre Ayurveda. Aqui tem algumas passagens no jornal. Para quem não sabe, Dr. Bhagavan Das, junto com o R.Q. Sharma, que a Sabrina falou há pouco, eles foram os responsáveis por traduzir esse famoso Charaka, e ele já esteve no Brasil. Olha que coisa interessantíssima. Ele faleceu em 2015, para quem não sabe, aos 85 anos, e dizem algumas pessoas que ele escreveu mais de 100 livros. O que eu encontrei mesmo oficial é de 70 e poucos livros. Mas a gente acredita também em mais de 100 livros, porque tem questão de anais, congressos, etc, etc, e é bem possível que isso tenha ultrapassado a importância que ele teve ao vir para cá. Isso tudo são jornais da época, para quem nunca viu, onde explicava o que ele estava fazendo, qual era o congresso. Aqui algumas fotos, para quem nunca viu, isso em 1973, a primeira palestra oficial de Ayurveda no Brasil, para quem nunca tinha ouvido falar. Está aqui, olha que coisa bem interessante. Claro, eu queria aproveitar nesse momento para agradecer à professora Maria Helena Bastos Freire, que em 66 fundou o Centro de Estudos Yoga Narayana. Graças a ela, tudo isso aconteceu. Ela já é falecida. E eu queria agradecer também ao filho, o Rui, né, que tem o nome dele aqui embaixo, porque foi ele que acabou fornecendo esse material para nós. A gente agradece muito ele por ter guardado isso. E hoje isso é extremamente necessário, porque isso conta a história, não só do yoga, mas também do Ayurveda no Brasil. Então fica aqui o nosso registro. Bom, assim como na década de 70 começou ali com aquela palestra, eu não consegui encontrar até hoje nada entre 73 e o começo ali de 80, 79 e 80, do desenvolvimento, alguma coisa de Ayurveda no Brasil. Acredito que grupos pequenos, outras pessoas já estariam fazendo alguma coisa, mas eu não encontrei nada de foto, imagem, livro, infelizmente nada. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, o desenvolvimento do Ayurveda é muito parecido com o nosso, década de 70, o Robert Svoboda foi para a Índia estudar Ayurveda, voltou, tem fundação de algumas escolas, mas vamos focar no Brasil só para vocês terem uma ideia. Ali em 79 e 80, um professor chamado Fernando Loiacomo, eu tenho que citar ele porque ele também é muito importante na história, ele estudou na Europa a Ayurveda com Maharishi e ele voltou para o Brasil e começou a dar alguns workshops. Os primeiros foram em Porto Alegre, depois São Paulo, Rio de Janeiro, e o trabalho começou a se desenvolver, as pessoas começaram a conheço muitas pessoas que participaram desses primeiros workshops ali. Em 85, a gente tem um convênio do Maharishi com o governo do Ministério da Saúde e se desenvolve um trabalho que vai até 1995, se desenvolvendo ali. Depois teve a fundação do Hospital de Medicina Alternativa, teve outras questões que também aconteceram no Brasil, que são extremamente importantes a partir daí. Claro que eu não posso citar que, a partir dali, a gente já começa a entender que outros grupos começam a surgir de Ayurveda no Brasil pela influência não só desses trabalhos, como as pessoas começam a estudar, a fazer grupos, estudar daqui, estudar acolá, mas também influência que vai ficar muito mais forte na década de 90, mas na década de 80 a gente já pode falar que a gente também começa a ter influência no Brasil do Ayurveda chegando por outros grupos também, como o pessoal que seguiu o Osho, conhecidos as pessoas como os Hare Krishnas, o pessoal do Bhaktivedanta, que começam a também ter algum tipo de contato com a Ayurveda e trazer para o Brasil, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando do começo, é o desenvolvimento mesmo, o comecinho do desenvolvimento do Ayurveda no Brasil. Isso é extremamente importante a gente falar. Na década de 90 e no ano 2000, a gente tem o desenvolvimento do Ayurveda, e aí quando começa a se solidificar, lentamente a se solidificar para ter a solidificação total a partir de 2010. Na década de 90, a gente tem essa solidificação. Os dois médicos ayurvédicos ficam no Brasil, que é o Dr. Chaudhry e o Dr. Bokula. Eles ficam no Brasil, eles estavam participando daquele trabalho todo lá na década de 80, então eles continuam no Brasil fazendo um trabalho extremamente interessante, influenciando muito vários trabalhos, principalmente Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os estados que eles mais atuavam, a gente não pode esquecer disso. Na década de 90, a gente tem também várias escolas sendo fundadas, clínicas, institutos, associações, né? Então, isso começa a gente ver o desenvolvimento do Ayurveda e não pode negar a influência nesses grupos
que veem o Ayurveda através de grupos como a gente está vendo aqui, ligados a diversas tradições. Osho, o movimento Hare Krishna, Maharishi, Yoga, Vedanta, Astrologia, Shuddharma, Yogananda, tendo influência diretamente, porque era nesses grupos que as pessoas acabavam conhecendo o Ayurveda de alguma forma, em algum lugar que eles estavam viajando. Na década de 90, eu não posso esquecer também, eu não achei nenhum livro anterior a 1997 editado no Brasil em nome do Ayurveda. Se vocês encontrarem, alguém encontrar, agradeço muito se vocês me mandarem pelo menos uma imagem para eu registrar isso, mas o livro que a gente sabe que tem mais tempo, que foi um dos primeiros a serem editados no Brasil e que existe até hoje, é esse livro do Dr. Vasant Lad, que é um livro básico, um livro bem básico de Ayurveda, mas é um livro que eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão aqui justamente porque por causa desse livro. Então, ele acaba entrando como um marco histórico do desenvolvimento do Ayurveda no Brasil também. É um livro muito bom para que você que está começando, querendo saber o que é Ayurveda. Eu costumo dizer que esses livros, esse típico livro, esse livro aqui, ele é um típico livro que é um livro de instrução, na verdade. Ele não é um livro para você que queira ser um profissional de Ayurveda, ele não vai te dar esse conhecimento, mas ele vai te explicar o que é Ayurveda, como atua o Ayurveda, algumas dicas muito simples também. É um livro bastante importante, bem bacana para vocês começarem a estudar. Bom, no ano 2000, a gente pode ver um boom do Ayurveda no mundo. Claro, a gente tem 2 pontos que eu não posso descartar, que é a economia no Brasil começa a se modificar e a gente tem o famoso advento da internet. A internet começa a ficar mais fácil e as pessoas começam a se comunicar mais facilmente, principalmente com a Índia. Para quem não sabe, para a gente que veio da década de 90 trabalhando com a Ayurveda, na época a gente mandava uma carta para a Índia, demorava meses para a gente poder comprar ou pedir um catálogo de uma editora para ver quais os livros a gente iria escolher para depois fazer o pedido novamente via carta. Com o advento da internet, isso facilitou demais a vida de todo mundo. E é claro que o Ayurveda começou a galgar novos locais ou a também criar novos caminhos. A gente começou nesse ano de 2000 até 2010 congressos em várias partes do Brasil, não tanto quanto a gente tem hoje, mas começou os primeiros congressos a acontecerem. Encontros regionais começaram a acontecer, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estou falando de cidades, São Paulo, Porto Alegre e algumas outras que eu possa nem sei ainda, mas essas é o que a gente sabe. Desculpa se eu esquecer alguma, tá? É muito difícil lembrar de todos os pontos, mas a gente vê um crescimento muito grande, esses encontros sempre foram muito bacanas, muitas palestras públicas a partir de então, eu mesmo acompanhei muitas pessoas em palestras, fui assistir SESCs da vida, SESIs da vida, clubes e congressos de outras coisas, a gente era muito chamado, e outras pessoas também, né? Isso é extremamente importante também. Aqui eu quis colocar essa foto, que é uma foto histórica para nós dentro do Ayurveda. Isso, se eu não me engano, foi em 2004. Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil uma reunião entre vários grupos de Ayurveda, várias escolas, vários profissionais, várias pessoas pensantes diferentes. Foi em 2004, numa loja de produtos que tinha no Brasil chamado Ayurveda. Eu sei que antes disso já tinha tido encontros, mas sempre sob a tutela, sobre a base de uma associação ou de uma escola. Então aqui eu tentei tirar um pouquinho isso, não sei se vocês perceberam. Então esse foi o primeiro encontro que não teve a tutela de ninguém. Vamos fazer um encontro e trocar uma ideia sobre o Ayurveda, o que a gente pode fazer em conjunto ou não, etc. E daí se desenvolveu diversos trabalhos diferentes, obviamente. Tenho eu ali, o Arjun ali também, o Dr. Bokula e diversos outros profissionais que atuam até hoje com a Ayurveda aí nos seus diferentes trabalhos. Em 2000, também a gente tem, de 2000 a 2010, o advento da primeira vez que a gente tem no Brasil do Ayurveda ser uma matéria, uma disciplina dentro de um bacharelado, que é dentro dos cursos de naturologia, a gente não pode esquecer disso, isso é extremamente importante. Desde a primeira turma existe a disciplina de Ayurveda nos cursos de naturologia da Embi Morumbi, pelo menos que eu saiba, não sei das outras faculdades, eu posso até pesquisar disso para deixar mais detalhado, mas é um registro muito importante também. A vinda de indianos ao Brasil começou a ficar cada vez mais frequente, é claro, começou a facilidade, economicamente era mais fácil chegar no Brasil também, tá? As viagens para a Índia em grupo começam a aumentar muito, isso é muito importante a gente lembrar. E aí aqui a gente tem uma questão bastante importante, que é os últimos 10 anos, que é onde eu vou culminar para fechar minha palestra, para poder ter a continuidade dos meus colegas.
Em 2014, a gente tem um histórico bastante legal, que é o primeiro pedido, é a primeira imagem que vocês estão vendo ali, que foi a gente foi fazer um pedido ao deputado, deputado Giovanni Cherini para que ele pudesse encabeçar a PL de Ayurveda, um projeto de lei com o nome de Ayurveda. Em 2015 e 2016, houve duas reuniões, mais especificamente em São Paulo. Eu quis colocar isso também como marco, porque eu, mesmo sabendo que nessa reunião, nesse grupo, a gente não tinha representação de todas as escolas e todas as pessoas no Brasil, a gente sabe que isso é muito difícil acontecer, mas foi um marco interessante, foi pela primeira vez, teve também reuniões em locais extremamente neutros, sem a tutela ou organização de nenhuma escola ou instituição, onde várias pessoas de várias escolas puderam discutir e falar sobre o desenvolvimento do Ayurveda profissional no Brasil. Então é um marco histórico. Do que aconteceu a partir daí, fica também para a história. Em 2016, a gente teve a primeira PLC registrada no Brasil, né, documentada, né, protocolada, etc, etc. Vocês podem procurar na internet, no próprio site do CONAIUR tem todos os dados para vocês que queiram entender um pouco mais. No ano de 2017, a gente teve a inclusão do Ayurveda no Sul. Vocês estão entendendo porque esses últimos 10 anos eu estou chamando de consolidação mesmo, a diferença do que foi acontecendo. É claro que as outras décadas, eu não pude detalhar trabalho de todas as escolas no Brasil, isso é extremamente impossível. Eu quis colocar mais ou menos o que foi acontecendo nesses períodos, tá? A inclusão da Ayurveda no SUS em 2017, que é um marco histórico extremamente importante também. Em 2018, a gente teve o Congrepix, no Rio de Janeiro, que é muito importante, porque tanto ali na inclusão da Ayurveda no SUS em 2017, onde entraram 14 práticas integrativas no SUS, em 2018 mais 10, hoje totalizando 29, esses dois momentos foram muito históricos, não só para o Ayurveda no Brasil, como a saúde como um todo no Brasil, também pela primeira vez teve essa ação, e é extremamente importante. E ali eu coloco um marco que provavelmente o Fábio vai dar continuidade a isso, porque em 2018, durante esse Congrepix, foi criado ali uma espécie de um conselho, entre aspas, de pessoas que estariam a discutir o desenvolvimento das PLs, porque não é só uma PL de Ayurveda, tem a principal PL e tem outras que foram surgindo ao longo do tempo, que citam o Ayurveda, e foi feito um conselho ali para se discutir isso. Infelizmente, o conselho não deu certo, eu mesmo fazia parte dele, por N razões. A razão principal é a população e a maioria das pessoas que trabalham com Ayurveda não se sentiram representados naquela situação, e isso faz parte do desenvolvimento de uma profissão, faz parte, acontece mesmo, e ali acabou não acontecendo, houve várias reuniões online e acabou não se desenvolvendo esse trabalho, mas ficou aqui um registro, um marco histórico que é bem comum, e é dali onde surgem as primeiras conversas para existir o CONAIUR, a partir daí que eu vou deixar para o Fábio explicar, obviamente, porque é o papel dele, ele deve ter agora, Eric, não fala isso, Eric, pelo amor de Deus. Não vou entrar em mérito nenhum aqui. Bom, e aqui eu tento trazer para vocês um grande resumo, eu nem sei se o meu tempo eu passei ou não passei, mas aqui é um grande resumo do que aconteceu na última década, para a gente ter uma ideia bem clara como é uma década de consolidação do Ayurveda. A gente veio ali do início do Ayurveda, do começo do Ayurveda, 70 e 80, aí depois a gente tem 90 e 2000 como desenvolvimento do Ayurveda, começa a surgir cursos no Brasil, as clínicas, as associações, as escolas, as publicações de livros, começa ali 90, 2000, a gente começa a ter muito mais acesso a esses materiais também, coisa que a gente não tinha. E na última década, olha só, gente, quanta coisa interessante aconteceu na última década. A gente teve a inclusão do Ayurveda no SUS, como eu já disse anteriormente. Houve um aumento significativo de cursos de formação em Ayurveda no Brasil. Hoje, tem poucos estados, se tiver algum estado, mas tem poucos estados que não têm cursos de formação em Ayurveda. Estados, não cidades, perfeito? Então, que eu digo, a comunidade do Ayurveda, com as suas diversas escolas e tradições, tem cursos espalhados pelo Brasil inteiro, coisas que nunca teve em número.
A gente também tem, em 2010 ou 2011, o primeiro curso que foi registrado no MEC como pós-graduação Lato Sensu. Depois disso, tem hoje, por exemplo, na minha última conta que eu fiz, são 6 ou 7 cursos de pós-graduação Lato Sensu no Brasil hoje, espalhados por diversos estados. Mas a gente está falando de 2010, 2011, tinha um, e depois ele nem existe mais, depois começaram a surgir outros. Como eu disse ali, a criação de escolas também, um desenvolvimento das escolas cada vez maior em diversos estados e cidades do Brasil. Isso começa fica bastante importante também esse desenvolvimento de várias escolas e várias no Brasil, espalhando todo esse conhecimento. A gente também tem que lembrar que nesses últimos 10 anos, mesmo a gente sabendo que antes disso, principalmente do ano 2000 para cá, a gente teve alguns profissionais de Ayurveda brasileiros participando de congressos do Ministério do Ayush, participando de eventos no Ayush, mas esses últimos 10 anos a gente vê isso com uma massa muito maior. Né? Enquanto antes era um ou outro aqui, o próprio Arjun já tinha participado e outras pessoas, a gente viu nesses últimos 10 anos isso virar uma massa. Então, a gente tem diversos profissionais e diversas escolas de Ayurveda no Brasil participando de vários eventos do Ayush, e isso é muito importante. Isso mostra o quanto a Ayurveda no Brasil começa a ficar também requisitada para nós sermos ouvidos em outros países também, porque isso é muito importante e a gente não pode esquecer. A gente tem a consolidação da PL, de um projeto de lei, o primeiro ali, como eu já expliquei. A gente tem, nesses últimos 10 anos, um número gigante de publicações de livros, não só inéditos, como com tradutores, de traduções, desculpa. A gente não pode esquecer disso, desses últimos 10 anos, não se compara aos 10 anos anteriores, isso fica um marco também desses 10 anos como algo histórico e importante. A gente tem dentro desses 10 anos também, que é um outro marco, que são os primeiros brasileiros a irem estudar na Faculdade de Ayurveda da Índia, no famoso curso de BAMS, Bacharel em Ayurvedic Medicine Surgery. Hoje alguns já são formados, outros ainda continuam em formação. Isso é um marco histórico também que acontece dentro dessa década. A gente tem também os primeiros artigos científicos, que são as primeiras pesquisas brasileiras com Ayurveda. Posso entender que existiam outras, década de 80 foi feito muita coisa, década de 90, mas o crescimento que tem agora nessa última década, em número, em proporção, é muito maior também. Começa a aparecer a primeira dissertação, as primeiras teses, como a Sabrina mesmo é uma das pessoas que fazem parte disso, nessa última década. A gente tem um número gigantesco de indianos no Brasil. Eu lembro que alguns anos atrás a gente ficava sabendo ali o fulano está lá no tal estado, o ciclano está em tal cidade. Às vezes até dava para a gente se organizar, ia numa outra escola assistir um curso, ia num outro evento. Hoje a gente às vezes nem fica sabendo de tanto que é o número de profissionais indianos vindo para o Brasil. É um outro marco histórico também desses últimos 10 anos. Eu não posso esquecer de falar disso, que é um marco histórico também desses últimos 10 anos, que é o acesso que os brasileiros começaram a ter para os famosos clássicos do Ayurveda, né, os textos base do Ayurveda, traduzidos para o português. Eles foram traduzidos bem antes, na verdade, eles foram traduzidos aqui, por exemplo, o Ashtanga Hridaya, ele foi traduzido em 2012 pela editora Chakrapuri, mas foi nesses últimos 10 anos que houve uma questão que eles colocaram na internet, foi no finalzinho acho que foi 2009, 2010, mas foi ali que começou, e eles colocaram de graça na internet, e hoje você procura na internet, um monte de gente tem, e isso é um fato histórico, porque fez as pessoas chegarem ainda mais próximos de um conhecimento do Ayurveda cada vez mais tradicional, né, etc. E claro, eu não posso esquecer dos diversos encontros e reuniões que aconteceram nesses últimos 10 anos para o desenvolvimento do Ayurveda, congressos, seminários, processos online, etc., workshops e tudo mais. Então, esses últimos 10 anos são extremamente importantes para essa solidificação. Bom, esse é o momento atual que eu acho que todos nós estamos vivendo aqui, né, nesse momento pandêmico do nosso planeta, e é um momento que a gente vive mais ou menos assim. Mas a gente não pode esquecer que nesses últimos 10 anos, além de tudo isso que eu citei para vocês, a gente também teve o início das atividades de Ayurveda em geral, não só no Brasil, mas em diversas instituições do mundo, no formato online.
Desde 2010, 2011, eu acompanho muito isso. A gente vê escolas e faculdades, não só da Índia, como Estados Unidos, Inglaterra e inclusive no Brasil, a iniciar os seus projetos online, cursos semipresenciais, cursos, workshops, seminários. E isso é muito interessante porque hoje, né, a gente se faz necessário esse tipo de comunicação. Hoje a gente está num congresso online, alcançando um número que muitas vezes a gente não tem a menor ideia de como computar isso. E eu me lembro, e eu fico feliz ao mesmo tempo, porque as pessoas mudaram, né? As pessoas pensam de uma forma diferente, ou por uma necessidade, ou porque, infelizmente, não tem outra forma, mas era muito triste em 2011, 2012, quando eu e outras pessoas começamos no formato online, com muitas atividades, os xingamentos e absurdos que a gente ouvia das pessoas em relação a isso. E a vida prega peças, né? A vida, ela dá voltas, né? A deusa Kali, no formato de Kala, que é o tempo, mostra para nós exatamente que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o nosso pensar e o que a gente fala para uma outra pessoa. E você vê que em 2011, 2012, eu e mais outras diversas pessoas, estou colocando eu porque eu estou ali desde o começo também da parte online, mas diversas escolas do mundo sofreram muito. Ah, como assim um curso de Ayurveda online? Como assim você vai ensinar Ayurveda online? Como assim um vídeo de Ayurveda online? Uma vez eu ouvi de uma personalidade falando assim, nossa, o seu professor tem um blog, que absurdo, como que você segue uma pessoa que escreve um blog? Eu falo, tipo, as coisas, a pessoa fora totalmente da época delas. E hoje todo mundo se faz necessário e a gente está um pouquinho doido assim. Mas esse é um ponto importante também, que nesses últimos 10 anos a gente tem um fortalecimento muito grande de um Ayurveda online não só no Brasil, mas fazendo com que a gente possa se conectar com diversas partes do mundo. E hoje eu fico muito feliz de ver diversas escolas, diversas instituições tendo seminários, cursos, palestras com diversos professores do mundo, e hoje as pessoas podem ter acesso a isso com um custo muitas vezes muito mais barato, de uma forma mais simples, mais objetiva e chegando dentro diretamente da casa de todo mundo. Bom, essa foi a minha fala.